amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Sempre Isaías, o Senhor Deus, naquela ocasião final, enxugará as lágrimas de cada olho e eliminará a morte para sempre. Na reflexão de ontem, falávamos a respeito de grandes sofrimentos que existem e são perpetrados todos os dias aqui neste mundo. Porém, existe o último deles, aquele que não poupa ninguém, nem ricos e nem pobres, é a morte. Para São Paulo, a morte é uma inimiga. E o livro da sabedoria diz, da parte de Deus, que o homem não foi criado para a morte. O homem foi criado para a imortalidade. A morte entrou neste mundo por culpa do diabo. A que morte se refere o texto bíblico? Eu diria que se refere a todas as mortes de maneira um tanto diversificada. Em primeiro lugar, a morte espiritual. Deus não criou o homem para ser seu inimigo, para ser seu dono e carregá-lo com rédeas curtas. Deus criou o homem semelhante a si, com liberdade e capacidade de interlocução, de entrar em diálogo amoroso com ele. Existe não apenas a morte espiritual, que é a ruptura desta amizade com Deus, mas a morte biológica. Aqui, atenção, a morte biológica, de certa maneira, é natural, porque nós temos um corpo que de si é perecível. Nós não somos feitos de aço ou de rochas. O nosso corpo vai se envelhecendo. Porém, a morte biológica, da qual ninguém escapa, poderia ser vivida de outra maneira, de uma maneira mais alegre, mais doada, mais feliz, mais tranquila, numa palavra, não tivesse sido atingida, imaculada ou manchada pelo pecado. E, finalmente, existe a morte eterna, que é a condenação eterna, ou aquilo que se chama na teologia clássica o inferno, isto é, a separação definitiva de Deus e o fracasso absoluto, existencial, definitivo do ser humano. Ele pode, na sua liberdade, optar pelos dois caminhos. Mas Deus não quer a morte. Ele não deseja a morte espiritual, ele não deseja a morte segunda ou a condenação eterna, e ele nos salva da morte biológica, ou melhor, transforma a morte biológica de saída definitiva deste mundo aqui para uma entrada feliz na sua eternidade, uma entrada feliz na sua casa, a viver para sempre a sua vida, o que vai muito além dos nossos pensamentos e até mesmo dos nossos desejos. Neste tempo do Advento, vivamos com alegria esta esperança.